sobre a cidade de São Manuel, vamos dizer, sociológica. O que você pensa da cidade de São Manuel relacionada, vamos dizer, ao povo, à cultura, à história que você conhece? Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente, inicialmente, né, uma visão sociológica sobre a cidade de São Manuel, a gente teria aspectos riquíssimos, né, porque, primeiramente, estamos em uma cidade culturalmente, né, sociologicamente, um terreno muito vasto. Uma análise sociológica seria algo muito aprofundado, mas a gente não pode pensar, né, desviar desse viés sociológico sem abordar questão política, social, estatística, né, religioso, tá certo? A análise sociológica ela tem que minimamente, né, contemplar todos isso. Ela tem que contemplar essas três esferas: a política, a social e a religiosa, né? O social por si só já é muito abrangente, mas a gente precisa destrinchar um pouquinho, né? E como eu falei inicialmente, estamos em solo fértil, solo rico, né? A cultura são-manuelense, uma cidade que tem sua trajetória, uma história belíssima, dentro a gente nesse escopo, né? Como a gente está falando sobre a minha formação, sobre a cidade em que eu nasci, que eu tenho muito apreço, sou são-manuelense. Eu até tenho muito carinho, né? Fico até um pouco emocionado por falar um pouco da minha cidade, né? Mas deveria ser também um pouco mais levado em consideração, ter mais acesso em relação aos jovens, mais um apreço, mas a gente está aqui para tentar elucidar, né, levar isso um pouco, esse viés um pouco para as pessoas começarem a pensar, a se inflexionar um pouco mais sobre essa vastidão que às vezes está um pouco encasulada, né? Está um pouco engessada. Isso que eu queria que você falasse um pouco. Você acha São Manuel uma cidade que tenta se enquadrar no sistema da provençal? É provençal que se fala? Da província, vamos dizer? Falar que a cidade eu entendo, o conceito de ser uma cidade provinciana. Soa até como pejorativo por conta de um aspecto que São Manuel tem, que sociologicamente a gente precisa, né, como um conceito, levar que São Manuel é uma cidade extremamente conservadora. Tá? Aí a gente pode colocar mais alguns aspectos religiosos, assim, por conta de algumas influências cristãs, conservadorismo, até no caráter político mesmo da cidade, né? São alguns elementos que fazem a diferença e que confluem, né, num conservadorismo da cidade, mas não que isso seja algo negativo, pejorativo, mas realmente a cidade de província, né, isso está diretamente ligada à história de São Manuel e às contradições. São Manuel, a gente pensa que sempre foi aquela coisa bonitinha do livro didático, Manuel Gomes de Faria chegou no barquinho e não, mas aquela visão até romântica. Mas não, São Manuel é um território, né, onde é um espaço, onde do espaço geográfico de São Manuel existiram muitas resistências, né, conflitos, né, alguns conflitos culminaram, né, em alguns aspectos harmoniosos, outros ainda são evidentes, né, e o aspecto, né, a sociologia se propõe a isso, né, através da história da cidade, do objeto, a gente pretende encontrar as contradições que são as nossas ferramentas de análise dos técnicos, né, dos sociólogos por si só, né? A gente utiliza muito da história e, assim, ela é o grande motor, né, para a gente desvendar as contradições. As contradições estão muito mais ligadas à realidade plausível, palpável, do que assim a história linear, né? Porque a história ela não tem por si só uma linearidade como a gente aprende na escola, né? A história ela é constante, ela é uma espiral, ela vai acontecendo. A história tem contradição, essa espiral volta, hora para de rodar, às vezes ela volta, né?